Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e que despendia todos os dias da sua vida de uma forma regalada. Havia também um outro homem chamado Lázaro, que coberto de chagas vivia a esmolar, fora abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por alimentar-se, ao menos das migalhas que porventura viessem a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Assim chegou o dia que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Mas no Hades, onde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe com Lázaro ao seu lado. Então, o homem rico gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito no meio dessas chamas. No entanto, Abraão lhe replicou: Filho, recorda-te que recebeste todos os teus bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado, enquanto tu estás padecendo. E além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar para vós outros não consigam, tampouco passem de lá para cá o nosso lado. Diante disso, suplicou: Pai, então eu te imploro, mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, permite que ele os avise, a fim que eles também não venham para esse terrível lugar de sofrimento. Contudo, Abraão lhe afirmou: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente se arrependerão. Abraão concluiu e lhe afirmou: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se permitirão convencer que ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Senhor, a tua palavra foi lida, a instrução vem do teu poder sobre as nossas vidas. Me usa mais uma vez nesta manhã de domingo como instrumento na tua mão. Que o poder dessa palavra venha sobre a minha vida da tua parte. Alimente a minha alma e a alma de cada pessoa. Esse é o milagre da palavra viva e eficaz. Que nós somos pessoas de ideologias diferentes, pensamentos diferentes, moramos em lugares diferentes. E todos nós seremos alcançados pela mesma palavra. Esse é o segredo do poder da palavra. E por isso que a fé vai ser acrescentada. Que cada um de nós, como filhos, receberemos a nossa parte na mesa. Porque sentamos para ceiar com o Senhor. E o Senhor vai nos abençoar. Isso eu quero que aconteça com as pessoas que estão aqui no templo. Aquelas que me assistem ao vivo, que não puderam estar aqui. Que elas sejam abençoadas da mesma forma. É assim que eu oro por todos nós em nome do Senhor Jesus. Amém? Por gentileza, se assente. Assentando, se aplaude e glorifique o nome do Senhor. Irmãos, esse texto foi o mesmo texto pregado pelo Daniel dentre os textos, de domingo passado, e hoje vamos falar um pouco sobre isso também, sobre a dúvida que existe entre vida e morte, a dúvida que existe o pós-morte, o que vai acontecer ou se não vai acontecer. E quando Jesus nos traz esse ensinamento, a coisa é bem clara e precisa ser bem entendida. Porque a nossa vida está em nossas mãos, entenda isso. Depois que nós fomos criados, o bem e o mal está sobre você, sobre mim. Deus não vai decidir mais sobre nós. E a falta de ensinamento do poder da palavra tem feito com que as pessoas se confundam muito. E as pessoas fiquem vulneráveis a qualquer ensinamento que não tenha contexto bíblico. Eu quero que você entenda, você que está aqui dentro, você que me assiste pela internet, que o ensinamento tem que ter contexto bíblico. A pessoa precisa ler o texto e explicar o texto para você. Não é ler lá em Crônicas e a parte lá que fala só de família. E um foi filho do outro, avô do outro, que teve 300 filhos, 400 filhos, teve nora, blá, 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 e depois a pessoa começa a falar uma coisa da Bíblia. Não tem contexto. Quando você for ouvir alguma coisa de Deus, use a tua cabeça. A inteligência foi dada para você usar. Se você não quiser usar também, você vai deixar no compartimento lá e não vai ser usado. Aí você vai ser enganado. E Jesus ensina muito sobre esse negócio de ventos de doutrina. São coisas que as pessoas inventam, inserem na Bíblia e querem que você engula. E se você engolir o sapo, depois você vai ter problema. Porque Deus não te criou para você engolir sapo. Deus não te criou para sofrer. Deus não te criou para que você fosse massacrado.
Essa conversa que Deus está te levando para o deserto, tome cuidado com isso, porque todas as vezes que você acredita nessa papagaiada, você está falando que Jesus veio à terra e não valeu nada do que Jesus fez. Porque se você lê a Bíblia, e eu tenho te pedido isso encarecidamente, leia a Bíblia. A Bíblia é para ser lida, leia de manhã. A tua cabeça está boa ainda, você não pegou os teus problemas. Ah, pastor, mas eu já levantei com problema. Porque você está fazendo errado, porque a Bíblia não te aconselha dormir com problema. A Bíblia te aconselha no Salmo 4, versículo 8, em paz eu deito e durmo, porque só Deus me faz habitar em segurança. E se você dormir com problema, você vai ter insônia, né? Você vai acordar de... Você não foi feito para acordar de... Mas você tem que dormir. Acorde bem, os problemas virão, como vem todos os dias. Não estou falando para você que não teremos problema, mas o Senhor vai te abençoar se você estiver enquadrado na palavra. E esta palavra que tem faltado, e esses dias quero falar sobre isso. O cara que era rico, ele vivia na sua própria força, viu? Assim como Jesus também ensinou nos evangelhos, lá em Mateus, aliás, um tempo atrás, aí eu já preguei sobre isso, que assim como foi nos dias de Noé, será na volta de Cristo. Os homens casavam, se davam em casamento. Esse rico, ele casava e dava-se em casamento. Casar e dar em casamento, a explicação teológica é a seguinte coisa para a tua vida. As pessoas tomam conta só das suas coisas. Vivem para si. Vivem para si. E nós estamos em um tempo onde Satanás está querendo massacrar a nossa inteligência. Ele está querendo obscurecer a tua vista. Porque ele sabe que qualquer ser humano que se aproximar de Deus, à luz da palavra, vai ser abençoado. Ou você não pensa que o pastor, que é mais abençoado, tem uma linha especial com Deus, que todo dia eu levanto de madrugada num horário específico e tem um cartão especial que eu ponho o joelho em cima daquele cartão, e aquele cartão tem uma conexão com o cosmos e vai me... Nada disso. Nada disso. Eu não tenho o hábito de orar de madrugada, viu? Se você ora, Deus te abençoe. Eu não tenho, porque eu entendi que Deus me atende em qualquer momento. Porque durante o dia eu presto culto a Deus todos os dias. Quando nós nos congregamos aqui, 4 ou 5 vezes por semana, né? Terça, quarta, sexta, domingo de manhã, domingo de noite. 5 vezes por semana, aqui a eclésia. Aqui se forma a igreja, onde Cristo é o cabeça, Deus vem por ele e nos abençoa. Mas o culto é todo dia. Todo dia. Então eu tenho o direito de, no meu carro, eu ouvir uma FM normal com músicas seculares, ou eu pinçar o meu pendrive e ouvir hinos. Eu prefiro ouvir hinos. A maioria do dia eu ando sozinho, eu ouço hino. Tenho alguns vícios horríveis que eu fico ouvindo uma música até eu cansar. E às vezes eu levo... Aliás, eu tenho uma música que eu estou cantando para a Miriam todo dia. Você quer que eu cante para você? Hã? Eu canto a música para todos. E ainda que vier noites traiçoeiras, e a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Faz 3 semanas que eu estou ouvindo a mesma música. E canto para ela toda hora que eu passo pela cozinha. Mira, quer que eu cante uma música para você? Ela, não, Jesus, obrigado. Não, mas o meu amor por você me faz cantar. Eu canto a música para ela. Mas eu podia estar ouvindo. Fio de cabelo no paletó. Não poderia? É direito meu, o ouvido é meu, a mão é minha, eu faço o que eu quero. Deus não vai falar assim, não, vou mandar um raio em cima do carro se você ouvir Skank. E acho a banda do Skank aqui, dessas bandas do mundo, canta pra caramba. Aquele Samuel Rosa tem um timbre de voz lindo. Uma mão para tocar guitarra. É lindo as músicas deles. Mas eu prefiro ouvir uma música que engrandeça o nome do Senhor. É um direito meu. Porque nós podemos fazer o que nós queremos fazer da nossa vida. E o tal do rico, que nem o nome pôs aqui, de tão importante que ele era, vivia da sua vida regalada. E se você pegar só esse versículo 19, eu consigo pregar 1 ano nele, e cada dia Deus me dá uma mensagem diferente, porque ele fazia as coisas que estavam dentro da sua cabeça. A cabeça dele estava sendo controlada por quem? Por ele, porque ele quis ter uma cabeça vazia e se preocupar só com as coisas naturais da terra. Ele vivia bem, comia, bebia, vivia roupa, se vestia de púrpura, o Daniel falou, até a cor que é, roupas caríssimas.
E ele tinha na porta dele um mendigo que se desejava alimentar das migalhas que caísse da mesa do rico. Um dia os dois morreram. Só que aí começa as diferenças que eu falei para você, que tem tempo que está na nossa mão e tem tempo que não está na nossa mão. Mas nós podemos determinar para onde nós iremos. Chega a morte, como vai chegar para mim e vai chegar para você. Se você é uma pessoa que tem pavor de morte, fique esperto, que se você não se inteirar do assunto, você vai se ferrar. Porque para onde nós iremos depois da vida é nós que determinamos, não é Deus. Não, Deus vai me levar para o céu. Se você fizer o que a Bíblia quer, você vai para o céu. Se você não fizer, você vai para o inferno. E Deus não vai intervir, porque te deu liberdade, nos deu liberdade. Você que me assiste aí pela internet. Deus te deu liberdade. E a gente pensa que Deus não está controlando mais. Deus fez o mundo, te deu a vida. Deus controla passarinho. Deus controla a natureza. Nós acabamos com a natureza, né? Vai lá na Amazônia. Não vou falar de governo, né? Deus criou tudo. Deus é tão maravilhoso, velho, que um pedaço de terra você planta um ipê amarelo e do outro lado um roxo. Aquela semente foi criada por Deus. Da mesma terra cresce um ipê amarelo, um ipê roxo. Se você plantar um pé de couve, aquela mesma terra sai um pé de couve. Isso é poder de Deus. Que hoje, com toda a tecnologia, eles não conseguem fazer a terra. Você percebeu isso? Inventa-se um monte de coisa da terra para cima, da terra para baixo ninguém domina, porque é Deus, é o poder dele que faz acontecer. É ele que dá a riqueza para o mundo. De onde sai a riqueza do mundo? Sai dos minérios, sai do petróleo, sai do ouro, tudo cavado. Os homens usam isso e distorcem. Vai lá na África do Sul, lá, aquele país é rico, diamantes caríssimos vem tudo de lá. Da onde saiu? Da terra. Deus deu tudo. Então, depois que estamos aqui, nós que direcionamos a vida. Aí morreu. Então, se você é uma pessoa que tem medo de morte, eu sempre brinquei com isso, né? E, inclusive, foi aqui que eu falei. Esses dias estava lendo Paulo sobre isso, e Paulo falou, cara, se fosse a minha vontade, eu já estaria no céu com Cristo. Eu sempre os outros, como é que o senhor está? Falou, estou com o pé na cova, estou na casca de banana, se morrer eu vou para o céu. Deus o livre, não pode, viu? Como Deus o livre? Com todo o respeito à tua amizade com a minha família. Meu irmãozinho, presta atenção. Ô, desavisado, desapega do mundo, filho. Se Jesus falar assim, sobe hoje, irmão, não é nem para trás. Aliás, eu já pedi, se eu estiver morrendo, não ore por mim. O Senhor traga de volta, caramba, deixa eu em paz. Agora, se você pôr a mão no pé e estiver quente, aí você fala, Senhor, traga de volta, porque o lugar que está esquentando o pé do bicho. Né? Porque lá no céu é tudo fresquinho, né? Fala aqui, que lugar que... Entendeu? Então, se um dia eu passar mal perto de você, você tira a minha sandália, e põe a mão no pé. Se estiver quente, Senhor, ressuscita o desgraçado, porque está indo para o caminho errado. Se estiver fresquinho, Senhor, leva mesmo de uma vez. Porque vai acontecer. Quando nós não queremos mexer com isso, a gente começa a pecar. Que quando morre alguém, meu Deus, por que morreu? Porque tinha que morrer. Ponto. Não vai fazer. O que você vai fazer da vida? Aí você quer que teu pai fique para semente, 500 anos. Tem gente que com 50 já é um parto. Tem uns velhinhos que com 70 já... né? Eu fico imaginando eu com 100. Você já pensou a desgraça que vai ser, irmão? A chatice? Pensa o Marcos com 80. Com 53 já é uma mala, rapaz. Aliás, a gente conversa toda semana e ele vem aqui para me pôr óleo na rodinha dele, porque para poder empurrar. Né? Tem muita amizade. Entendeu? E vai acontecer. Mas a gente não quer encarar isso, né? A gente não, viu? Irmãos, o rico, que representa a pessoa que só se preocupava com ele, morreu. E o Lázaro também, que não tinha um gato para amarrar para o rabo, morreu. Aliás, os amigos do Lázaro eram os cachorros que lambiam as suas feridas. Assim chegou o dia que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Presta atenção nessa parte. Os anjos o levaram. O versículo 22. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. A definição é em vida. Se você estiver em Cristo Jesus, você não morre. Você parte da morte para a vida. Você vai levar para um lugar onde você vai esperar morar na Nova Jerusalém. Quando você morre sem Jesus, você já está sepultado. Porque daí você já decretou a tua falência. Você que escolheu ir para onde você quer ir.
Posso ouvir um amém? Vocês podem dar um sorriso? Né? Quando fala que vai para o inferno, faz nem biquinho pro Face, né? Aí some o bico, pode engolir o Face. Mas está aqui. A definição pós-morte é em vida. O cara que estava desamparado, que vivia pelas suas forças, entenda, os dois viviam pelas suas forças. Tanto o rico como o Lázaro. Um tinha muita força na terra, vivia bem, regaladamente. O outro não tinha força na terra, vivia da esmola. Mas os dois viviam, a vida foi dada para os dois. A vida é dada para mim, a vida é dada para você. Acabou a vida, esse tempo a gente não controla. Esse tempo é tempo de Deus. Por isso que o outro tempo, ele dá para mim e dá para você, para nós determinarmos o que vamos fazer com o nosso tempo. Todo tempo vai ter tribulação, porque Satanás já tomou conta do mundo. O mundo já está em trevas. Epístola de João, capítulo 5. O mundo já está em trevas. Então ele já está para perturbar. Quando nós estamos em Cristo Jesus, nós temos o poder de Deus sobre nós. Quando não estamos, ficamos com as coisas do mundo. Um morreu, foi levado pelos anjos. E o outro foi sepultado. No Hades, onde estava em tormentos, ele olhou para cima. Lugar para baixo, Hades, fundo, vai para o inferno. E ele estava em tormento. Você prestou atenção aqui? Que tem alguns detalhes interessantes aqui para a gente ver. Um deles é o seguinte. Um estava embaixo e o outro estava em cima. O que estava embaixo, ele estava olhando, só que ele teve lembrança. Presta atenção, essa parte é muito legal. Lázaro foi para um lugar que ele olhou, ele estava consciente. A alma dele estava consciente, o corpo ficou na terra, porque do pó nós saímos, para o pó nós voltamos. Pronto, físico, carne, apodrece, viu? Cria coró. Depois que você morrer, vai sair coró do teu corpo. A umidade da terra em cima da tua carne vira coró. Você já viu coró? Deixa uma carne fora da geladeira. O cheiro é insuportável. Vira coró. O corpinho dele virou coró. A alma estava em um lugar preso com consciência. Ele olhou para cima e viu. Pô, rapaz, aquele é o Lázaro. Ele sabia que tinha um pobre na porta da casa dele que precisava de um prato de comida e ele não dava o prato de comida. Que ele não foi para lá porque ele era rico. Ele foi para lá porque não fez o bem, porque só pensou em si. Viu? A Bíblia não tem nada contra você ter dinheiro. Aliás, eu te aconselho, estude, ganhe mais, guarda teu dinheiro, faça a tua economia, procura estudar isso daí para você gastar menos do que você ganha. Todo mundo pode ficar rico, é só gastar menos do que ganha. Mas ele não foi para o inferno porque ele era rico, foi para o inferno porque era um egoísta, um miserável. Ele sabia que tinha alguém na porta da casa dele, porque ele olhou e falou, aquele é o Lázaro. Amém? Estava consciente lá embaixo. A mesma Bíblia não fala que Lázaro olhou o rico e reconheceu ele. Sabe por quê? Porque aonde os anjos nos levam, nós não temos lembrança triste do que nós passamos aqui. Porque dos nossos rostos serão enxugadas todas as lágrimas. E nós não teremos mais tristeza, porque quem está do lado de Jesus não lembra do sofrimento. Porque o sofrimento não foi produzido. Olha, isso é louco. O sofrimento não foi produzido por ele. Quando você vai para o lugar dele, as coisas que não eram dele, que estavam compatíveis com a nossa cabeça, é delatada. Deleta, pum. Quando você entra lá, você só lembra da felicidade, porque ele é a própria felicidade. Você entendeu isso? É muito profundo. Muito profundo. Então, ele viu que do outro lado tinha alguém, eles conversaram, mas ele nem sabia porque estava lá. Porque aquela parte não foi constituída por Deus para nós. A parte do Hades, a parte do inferno, está reservada para Satanás e os seus anjos. Princípio que derrubou Lúcifer. Desobediência. Aquele lugar está reservado para quem age como Lúcifer. Para lá que eles são mandados. Para o lado de lá, onde Lázaro foi, está reservado para quem foi criado por Deus e viveu a vida de Deus. Você entendeu porque Lázaro foi para lá? E Jesus não fez referência que Lázaro ficou com dó dele. Ai, Abraão, quebra o galho. Viu? Não dá para a gente dar um jeitinho, né? Chega lá,
no anjo porteiro, né? Lázaro não teve a lembrança de falar assim, viu, aquele era o rico, que eu ficava lá na porta da casa dele, tentando me alimentar do que sobrava. Porque quando Lázaro foi ao seio de Abraão, levado pelos anjos, chegou lá a parte que lhe era má, que não foi inserida por Deus lá na vida dele, ele não lembrava, porque Deus não produziu o mal. Se Deus não produziu o mal, quando você voltar para o céu, você volta no estado da criação, no estado da perfeição, porque as impurezas ficaram no mundo. Mas o rico do inferno sabia quem era Lázaro, sabia que ele teve família, que tinha mais 5 irmãos, pediu para Abraão algumas coisas que não lhe foi possível, que não é possível comunicação. A teoria da reencarnação é destruída aqui, com todo respeito aos kardecistas. Não estou falando que vocês são pessoas más, estou falando que a teoria que te... Obrigado, Júnior. A teoria que te ensinaram não tem contexto bíblico. A teoria católica de purgatório não tem contexto bíblico. Desculpa. São coisas que eles inventam e colocam no evangelho por não conseguir ensinar o evangelho. Aí eles querem fazer adequações. Todos os concílios que foram feitos desde 335, 334, são coisas inseridas na Bíblia que os homens não conseguiram obedecer a Deus. Princípio da desobediência de quem que é? De Deus ou do demônio? Dos demônios. O princípio da desobediência está com quem? Com Deus ou com Satanás? Com Satanás. Aí você percebeu que o princípio da desobediência é inserido no nosso contexto de vida, sem que nós fiquemos atentos àquilo que está acontecendo. E daí nós somos induzidos a ir para o lado da desobediência, sendo que a verdade está do lado de Deus. E as pessoas tentam nos conduzir às vezes. Nós às vezes somos conduzidos. O rico foi sepultado, não teve mais jeito. Lázaro foi levado para os seios de Abraão. Agora, o grande questionamento é o seguinte: para onde eu e você queremos ir? E para onde irão os nossos amados? Porque Jesus Cristo está nos pedindo há tempo: ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Jesus não está te obrigando a converter ninguém, entenda isso. São pontos positivos. Jesus não está falando para você, traga o teu parente para a garganta. Pastor, a pessoa não quer vir, ore por ela. O amor de Deus inserido na vida das pessoas tira a maldição. O amor de Deus tira a desobediência. O amor de Deus tira as trevas. O amor de Deus se chama Jesus Cristo. Quando nós inserimos Jesus na vida das pessoas, Jesus entra e transforma. Agora, para nós inserirmos, nós temos que ter. A gente não consegue dar o que a gente não tem. E para a gente ter, a gente tem que estar em comunhão. E para estar em comunhão é simples pra caramba, cara. É só todo dia reconhecer e ter humildade de falar: Senhor, eu não sou nada sem a tua presença. Você não precisa saber fazer grandes orações, você não precisa subir aqui em cima e ter uma desenvoltura para falar com as pessoas. Você não precisa ter a tua conta positiva, você não precisa ter um carro novo, você pode ter a tua conta negativa. Você pode até estar sem carro hoje, não tem problema. Isso tudo são coisas naturais da terra. E quando nós deixamos as coisas naturais da terra entrarem em nossas vidas, vamos fazer um paralelo agora entre o rico e o Lázaro. Nós vivemos a vida que o rico vivia. E até domingo passado eu falei nesse contexto que nós estamos pregando. Quem nós somos hoje? O rico ou o Lázaro? Às vezes a gente quer se pôr na situação do Lázaro, mas estamos vivendo a vida do rico. A gente, quando ouve um texto desse, a gente quer ir para o lugar que Lázaro foi, mas com a vida do rico. Não dá. Não dá. Ah, você fala, então eu tenho que ser pobre? Não. Você pode ser uma pessoa bem-sucedida. Você pode ser bem-sucedida profissionalmente, você pode ter dinheiro, mas tem amor no coração. Porque as riquezas são dadas por Deus. Quando a gente sabe repartir, Deus abençoa a vida da gente e você vai ter mais ainda. Porque o problema não é ter dinheiro, o problema não é morar numa casa boa, o problema não é ter um carro bom, o problema é se preocupar com o próximo. Porque o mistério dessa palavra está nas atitudes. O cara tinha tudo e só pensava nele.
Quando você pensa em tudo, você está fazendo justamente o que Jesus falou para você não fazer lá em Mateus capítulo 6. Não ajunte o teu tesouro aqui, ajunte o teu tesouro lá. Você já pensou o quanto de bem que nós poderíamos ter feito até agora na nossa vida e não o fizemos? Você já pensou quantas vezes por ano ou quantos dias da nossa vida que nós estamos fazendo justamente aquilo que o rico fazia? E muitas vezes não estamos nos apercebendo. Você sabe que toda vez que você poderia dar o teu dízimo e você não dá, você está agindo que nem o rico. Se você agir que nem o rico, você vai para o lugar que o rico foi. Já está escrito e está determinado, você que decide. Aliás, a Globo tinha um programa, né? Você decide. Não tem nada a ver, viu? Não ganhou da Globo também. Você decide o que você vai fazer. Toda vez que você nega o bem a alguém, você está em pecado. Porque lá João fala, tudo bem que eu poderia ter feito e não o fiz, eu pequei. Pequei por não fazer. Irmãos, nós pecamos por omissão. Cuidado. Viu? Às vezes, criou-se uma circunstância na cabeça das pessoas que pecado é roubar, é matar, é adulterar. Roubar é você não devolver o troco no mercado. Mas pecado também é quando você não ora pela tua família. Pecado também é quando você, numa reunião de família, você poderia... Gente, dá licença, deixa eu orar para abençoar a nossa comida. E não precisa fazer aquela oração quilométrica. Senhor, a família está reunida em torno desta mesa. Abençoe a todos nós. Obrigado por termos a comida. Ajude aqueles que não têm, que eles possam ter. Mas que essa comida faça bem para mim, para todos que estão em volta dessa mesa, em nome de Jesus. Pronto. É o diferencial que nós temos dentro de nós temos que mostrar para as pessoas. E quantas vezes que estamos na vida do rico, não mostramos. Vivemos só para nós, preocupados só com nós. Eu preciso... Irmãos, nós precisamos do amor de Deus em nossas vidas. Se nós tivermos esse amor, nós vamos levar esse amor às pessoas que nós conhecemos e que nós amamos. E se nós não pregarmos para elas vão para o inferno. Você quer ir para o inferno? Não precisa me responder. Você quer que a tua família vá para o inferno? Você pode até, humanamente pensando, desejar que alguns vá para o inferno mesmo, porque tem gente chata pra caramba, mas se livre até desse pensamento. Não desejo mal para ninguém, porque tudo que você planta, você colhe. Quando a gente colhe o mal, do mal que nós produzimos, nós, distorcidamente por Satanás, falamos que foi Deus que nos castigou. Você vê a teoria da desgraça, como é implementada em cima dos púlpitos? Aí a pessoa vem conversar com o pastor, estou numa luta. Irmão, você precisa ver onde é que você está com pecado. Porque, viu? Deus não está te castigando. Irmãos, desculpa, Deus não pode te castigar. Entenda, nós vivemos o tempo da graça. Nós estamos no tempo de Jesus Cristo, o ressuscitado, o que foi para o deserto, o que apanhou, o que sofreu, o que ficou doente. Você imagina quantas doenças que Cristo teve, que Jesus de Nazaré teve pendurado naquela cruz? Você pode perceber que ele teve infarto do miocárdio, ele teve derrame cerebral, ele teve meningite, ele teve tétano, ele teve febre tifoide. Tudo passou naquelas 3 horas de crucificação para que a doença tivesse sobre ele e por ele nós fôssemos curados. Por isso que tem que orar no nome de Jesus para a doença ir embora. Que quando fala assim, Senhor, ore pela pessoa que ela não está andando, Jesus fala assim, eu já fiquei paralítico também. Ele sabe como curar. Você percebeu tudo que envolve o evangelho? E nós não estamos mais preocupados com isso. Nós estamos vivendo assim uma vidinha miserável. Que nem o rico vivia. Um pobre rico, um pobre menino rico. Tinha só o dinheiro. E você sabe o que é o dinheiro? Nada. Sem Deus ele não é nada. Um hacker entra na conta do banco. Lógico que depois vai ter seguro e o banco vai te pagar. Mas por algumas horas você fica duro, porque roubaram o teu dinheiro. Vou guardar embaixo do colchão. Entra dentro da tua casa, leva o colchão e tudo. Deixa você dormir no chão. Vou pôr no cofre. Leva um maçarico e abre o cofre. Os caras roubam banco, não vai roubar a tua casa. Você percebeu aonde ele está nos induzindo a pôr a nossa fé? Nessa manhã eu quero que você ponha a tua fé em Jesus Cristo. Porque o impossível ele pode fazer por você. E se não o fez ainda, é porque nós não havíamos entendido esse princípio. Entendeu?
Feche os olhos um pouquinho.